A escrava que liberta. Queridos e amados, queremos meditar na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28, quando registra o texto. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28. Temos como objetividade e finalidade mostrar que, por mais incapaz que você pareça, é esse tipo de pessoa que Deus gosta de usar. Quero falar-lhes sobre a escrava que liberta. Aconteceu em dias de guerra entre Israel e a Síria, que Israel ficou subjugado pela Síria. E quando houve trégua, Israel teve de pagar pesados tributos. Numa das investidas contra Israel, uma menina foi levada cativa e se tornou escrava na casa do segundo homem mais poderoso da Síria. Este homem era o comandante general de guerra e, portanto, um assassino que sempre dava grandes vitórias ao seu país. Mas ele estava enfrentando a pior guerra da sua vida e sabia que perderia esta batalha sem chances. Era a lepra, a mais terrível e cruel doença daqueles dias. Bem, queridos, será que vocês podem entender e perceber o que Deus faz com a exaltação e a arrogância? Vejamos o que registra-nos a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5. Os sírios eram tão superiores a seus próprios olhos que só Deus poderia lhes ensinar outros valores e prioridades. Assim aconteceu com o testemunho da anônima escrava, e cada circunstância foi uma lição. Aleluia! Deus humilhou a arrogância dos sírios com a lepra. Deus humilhou a soberba, a insolência, o orgulho desrespeitoso. Bem, os sírios se viram impotentes. Deus ofendeu seus costumes. 2 Reis, capítulo 5, verso 4, 10 e 11. Suas crenças em particular não valiam nada. E em terceiro lugar, Deus desconsiderou sua autoridade e presença. Verso de número 10. Eliseu, o homem de Deus, não foi receber Naamã, o comandante sírio, e ainda o mandou tomar banho. Em quarto lugar, Deus desfez de seus presentes. Versículo 16. Era dinheiro sujo que custava muitas vidas. Em quinto lugar, Deus rejeitou seus rios, Abana e Farvá. Versículo 12. O banho só valeria se fosse no barrento rio Jordão. Em sexto lugar, Deus, o Senhor, quebrou o poder dos sírios. Verso de número 5. A nação forte busca a cura na fraca. Aleluia, aleluia. Em sétimo lugar, Deus desmascarou o Deus Rimon. Versos 17 e 18. Este Deus era completamente insignificante. Bem, queridos, em oitavo lugar, Deus jogou por terra a maldade. Verso de número 2. A escrava libertou o seu senhor. Em nono lugar, Deus matou um profeta imediatista, mentiroso e sem visão. Versos 22 ao verso 27. Geazi quase desfez o que Naamã havia aprendido. Agora vejamos o que Deus faz com a humildade. Este episódio é extremamente significativo. Cada personagem separadamente nos traz uma valorosa lição. Basta que nos concentremos em qualquer uma delas. Mas nosso interesse é a menina, que tem uma decisiva participação. Deus gosta de usar o improvável e o anônimo. Não esqueça o versículo-chave. Deus escolheu as coisas humildes do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são.
1 Coríntios capítulo 1, versos 27 e 28. Esta menina escrava fazia parte dessas humildes e desprezadas. A garota tinha tudo para não ser ouvida e muito menos crida. Para começar, nem nome ela tem. Verso de número 4. Para complicar, era do sexo feminino. Isto fala do problema cultural. Era muito nova, era escrava naquela terra. Tinha motivos de sobra para odiar Naamã. Foi ele que dominou a sua terra e seu povo, e a levou cativa para uma terra estranha. Mas ela foi ouvida e crida, aleluia, pela esposa de Naamã, pelo próprio Naamã, como também pelo rei da Síria. Imagine esta persuasão a serviço do Evangelho. Este é o ato de levar a crer, o poder de convencimento. O segredo de tamanha persuasão está escrito no livro dos Salmos, o Salmo 96, verso 2 ao verso 5. A menina cria em sua mensagem. Ela estava segura. Ela aproveitou as oportunidades durante o trabalho. Ela percebeu a necessidade. Versos 1 e verso 2. Ela soube perdoar. Ela superou o ódio e quis ajudar de verdade. Ela conhecia seu profeta, ela conhecia Deus. A minha definição de cristianismo é abrir mão dos meus direitos. Esta menina escrava teve todos os motivos para se revoltar contra Deus e não fez. Esta menina escrava teve todos os motivos para não perdoar e perdoou. Esta menina escrava teve todos os motivos para perder a fé, mas sua fé foi fortalecida. Foi uma menina de fé num país pagão. É como diz a Escritura, onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Que você possa, com este exemplo, deixar a comodidade, crer em sua mensagem, valorizar o que tem, perdoar mais, falar de nosso profeta, a saber, Jesus Cristo Messias, ser mais sensível à dor alheia, ser mais perceptivo e permitir que Deus o use. Se você é um candidato improvável, é deste que Deus gosta. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 ao verso 29, para que fique claro que é Ele e não nós que fazemos e merecemos os méritos. Que Deus em Cristo o abençoe e eleve você aos montes mais altos e replete a sua vida de retumbantes e expressivas vitórias de fé. Que o Senhor o abençoe. A escrava que liberta. Queridos e amados, queremos meditar na palavra de Deus, no livro de 1